Boa tarde. Para mim é uma enorme responsabilidade estar aqui, é um enorme gosto. Uma conferência TED tem uma audiência em que qualquer pessoa que está aí há mais tarde ou mais cedo de estar aqui. E só por isso é que as pessoas estão aí, porque são realmente diferentes. É um gosto... É um gosto falar a seguir ao Paulo Magalhães, que conheço há bastante tempo. Temos uma história comum. O Paulo Magalhães, um dia, nós fomos almoçar com ele e tínhamos uma excelente ideia, que era fazer um documentário com estas teorias dele sobre o condomínio da Terra. Começo por aqui porque é verdadeiramente revelador da dificuldade que é hoje fazer televisão. Nós nunca conseguimos provar na televisão portuguesa um documentário sobre o condomínio da Terra. Ele pode ser comprado à BBC, há de ser comprado a toda a gente, vocês veem muitas coisas sobre o ambiente, mas produzi-los realmente em Portugal, a aprovação de coisas sobre o ambiente é realmente muito restrita. Nós temos, apesar de toda a felicidade de fazer o Biosfera para a RTP2, que ainda não acabou, mas... e o Paulo Magalhães ainda lá estava há poucos dias, e a minha intervenção também tem um pouco a ver com isso. Mas eu quis fazer a ponte um bocadinho com o que aconteceu no painel anterior, porque me parece que a única coisa que eu vos posso trazer de útil é contar-vos um bocadinho a minha experiência, que resulta um bocadinho do mix sobre formatos e sobre o convencional. Então eu pedi ao Rui Costa que me passasse, que me fosse buscar no stand através da PEN um vídeo que é verdadeiramente simbólico. Isto é um videoclipe da Liga dos Últimos. O Capitão Moura foi o nosso primeiro grande herói. O Capitão Moura morreu anteontem. E para nós foi uma coisa marcante perceber, junto à cerimónia religiosa, que às vezes um programa de televisão pode dar sentido a uma vida. E eu gosto particularmente da ideia de um programa de televisão que dá sentido à vida das pessoas que não estava na agenda terem sentido mediático, terem sentido televisivo. E nós resolvemos, isto é um hino, é uma espécie de videoclipe que tem a ver com o facto de nós termos criado um prémio, que era o Prémio Capitão Moura, para pessoas originais e pessoas que tinham a capacidade de dizer na televisão coisas fora do formato e que eram elas próprias. E essa originalidade, essa genuinidade que nós sentimos falta hoje quando vemos televisão. Isto é a primeira vez que falamos com ele. Ele era a mamar à custa de homens ricos. Ele era um ex-árbitro que tinha estado a trabalhar no Iraque. Era um homem das obras e que tinha sobre o futebol uma visão muito particular, porque dizia que os árbitros eram corruptos à custa de caixas de camarão. E nós achávamos que isto era uma coisa extraordinária. Muito obrigado. A Liga dos Últimos foi um projeto que recebeu vários prémios, quer dos jornalistas, quer dos clubes de jornalistas, quer das audiências, quer dos prémios de televisão. Resultava de uma ideia simples, que era de nós querermos ir falar de comunidades, de coletividades, do futebol que ninguém vê. Começou com o Amadores, na falecida NTV, que era um canal do Porto, e depois passou para a RTPN. Nós, com pequenas figuras, desculpem o pequenas, mas com figuras como o Capitão Moura e como outros que nós fomos fazendo, nós fomos descobrindo Portugal nas aldeias mais recônditas. E, portanto, porquê é que eu vos trago esta questão? Porque, às vezes, o cruzamento de formatos, às vezes aquilo que é impensável, é realmente aquilo que depois faz a diferença. E hoje nós vamos fazer reportagens, e isso acontece muito com a equipa do Biosfera, acontecia comigo quando fazia o Radar de Negócios. Ok, nós já fizemos 10 anos de radar, nós já fizemos não sei quantos anos de Biosfera. Às vezes, para quebrar a conversa, começavam a falar com um entrevistado, fosse ministro, fosse uma pessoa, um professor universitário, portanto, dizíamos o que é que tínhamos feito. Nós já fizemos o Radar de Negócios, fizemos uns documentários, fizemos a Liga... Fizeram a Liga dos Últimos. A Liga dos Últimos. E, portanto,
às vezes as coisas acontecem nos sítios mais surpreendentes. E por causa disso, eu passo então agora à minha apresentação, se o Rui me deixar, que tem a ver com isto. Eu gostei muito de ouvir a Estela falar sobre os robôs e pensei logo que isto sim é dar sentido à tecnologia e espero que a indústria automóvel faça aquilo que toda a gente está à espera, e sobretudo as senhoras, que é arranjar um robô para mudar pneus. Porque acabou-se o macaco, o macaco verdadeiramente mecânico. Acho que o robô, desse ponto de vista, era aquilo que nos estava a fazer falta. Bom, fazer ou não fazer, essa questão. Foi o título que eu resolvi trazer para esta pequena apresentação, com que não vos vou lançar muito. Eu acho que a primeira grande questão, a primeira grande coisa que me apetece fazer, olhar para esta imagem, é a de refletir sobre o que é que nós estamos exatamente a querer todos os dias, a pensar quando vamos fazer os trabalhos que temos para o nosso cotidiano. Nós estamos metidos numa máquina que tem objetivos de produção. E são estes objetivos de produção que estão a corroer completamente a nossa capacidade de foco sobre o sentido útil das coisas. Nós fazemos orçamentos que têm determinadas metas que temos que atingir, a produtividade está medida em números, toda ela é economia. Nós estamos num momento económico que nos diz que nós não temos outra coisa a fazer que não seja produzir, e produzir sobre determinados objetivos, custe o que custar. E aquilo que todos nós vivemos ao longo da nossa vida é, nós não vivemos junto de pessoas de quem gostamos, com quem partilhamos uma vida inteira, às vezes profissional, nós estamos junto a funcionários. Ou seja, qualquer colega de trabalho hoje pode sentir que no momento a seguir pode ser visado por aquele que ainda até há pouco tempo era o seu amigo, que depois passa a chefe e imediatamente o pode despedir se for pedido através de alguém por cima para o fazer. Isto que é verdade para as relações profissionais é verdade em relação a muitas coisas que nós andamos a fazer. Isto que eu vos trago é um pequeno vídeo do Biosfera que mostra o que é a extração de pedras, seja na Serra dos Candeiros, seja na Serra da Rábida. Isto é a extração de minérios que o Governo ultimamente tem feito crescer com licenciamentos que nunca mais acaba novamente de pedreiras em Portugal, de minérios. Aquilo é a devastação de que é construir ao lado de ribeiras, comboios abandonados, paisagens naturais e equilibradas que vão desaparecer, como no Tua e no Sabor, para serem feitas novas barragens. E, finalmente, esta extraordinária, entre aspas, obra natural que se chama Alqueva e que deu origem a uma campanha de televisão que nós já nem questionamos, e de cinema, de publicidade, que era uma barragem que tinha águias a serem projetadas e lobos, e nós achávamos que, sem refletir, que aquilo onde mais as águias querem estar a viver e os lobos é junto a barragens, porque nós nunca pudemos ter natureza, outra coisa que fosse, que não fosse um ecossistema onde uma coisa destas nos faz ressuscitar para o mundo e dizer, finalmente a nossa vida valeu a pena. Eu tento usar estas imagens e este tipo de exemplo para dizer às minhas filhas, quando elas se esquecem de apagar a luz, é mais uma barragem que foi feita. E são estes pequenos gestos que condicionam a questão do consumo energético. Nós, neste momento, temos em curso um plano, nós, Portugal, um plano nacional de barragens que tem 10 novas barragens, cujo efeito, o efeito de condomínio da terra, que o Paulo retratava, sobre tudo o que nós vamos gastar em betão, em água que vai para trás e depois é puxada, a água que vai para a frente e depois é puxada durante a noite para trás por causa das eólicas que, entretanto, foram construídas e não têm nenhum sentido económico porque à noite não há consumo energético. Vão-nos custar milhões e milhões e milhões de euros para se fazer barragens, cujo saldo energético é nulo, verdadeiramente nulo, exceto o efeito económico, porque o saldo de produção de energia que nós gastamos para pôr a água para a frente e puxá-la para trás é rigorosamente igual a zero. A única diferença é que as companhias de energia vão poder vendê-la à máxima rentabilidade em horas de ponta, quando ela passa nas horas de consumo, e puxam-nas para trás durante a noite, quando as eólicas estão a produzir e ninguém compra aquela energia, e, portanto, eles compram a energia a 1 cêntimo, mas depois vão passá-las a 9. E isto é altamente subsidiado por todos nós consumidores e por todos nós eleitores, que não somos capazes de conseguir passar para o Governo a ideia de que mas faz sentido
nós fazermos mais barragens do que nós já temos. Porque nós já temos, verdadeiramente, um país precisa ter algumas barragens. Salazar instalou as barragens e todos nós temos cá dentro, inconscientemente, a ideia de que as barragens são boas porque a energia hidráulica limpa e, portanto, isto é uma coisa extraordinária. E, na verdade, não é. Não é porque o que nós já temos pode permitir aumentos de potência das próprias barragens que já fizeram todo o mal que tinham para fazer à natureza. E quando vamos perder o rio Tua ou vamos perder o Sabor, nós estamos a perder ecossistemas e equilíbrios naturais e história, por causa do comboio, por exemplo, no Tua, que são coisas completamente irreversíveis de serem perdidas. E é a nossa geração. E isto a mim envergonha-me profundamente. Eu, às vezes, tenho vontade... eu mentalmente dispo-me, ando nu pela Praça Marquês de Pombal e quero entrar na EDP, a dizer-lhes, por favor, eu sinto-me com vergonha da minha geração ter destruído 2 rios em Trás-os-Montes, onde ninguém quer saber... porque ninguém quer saber Trás-os-Montes, onde as próprias pessoas locais não têm a capacidade de perceber o que lhes vai acontecer. Eu não sei se vocês têm ideia, mas há cada vez mais projetos patrocinados em relação àquelas populações que percebendo que lhes dão obras sociais, bandas de música e por aí fora, apoiam estas obras sem terem noção da devastação que significa fazer este tipo de obras. Mas, e portanto, eu lanço outra questão, que é, eu sempre trabalhei na economia, eu fui jornalista do Público durante muitos anos, fiz o radar de negócios, lidei com empreendedores. E a minha grande questão é, nós estamos a fazer exatamente o quê? Nós estamos a ir exatamente para onde? Talvez muitos de vós tenham já passado por aquela sensação que é ser despedido. Eu não fui despedido, eu despedi-me antes de criar uma ruptura total, com pessoas que, para fazerem aquilo que têm que fazer, dizem, mas eu tenho mulher e filhos e, portanto, eu executo ordens. E eu não sei se nós verdadeiramente temos que fazer aquilo que não queremos, argumentando, puxando para nós um sentido moral para as coisas que não estávamos, com as quais não concordamos, mas que aceitamos no sistema sistematicamente. E, portanto, quando nós nos acomodamos à ideia de que eu estou a fazer mal, mas eu tenho mulher e filhos, nós estamos a comprar o princípio do não condomínio da terra. Estamos a comprar essa ideia de que nós podemos sempre dormir descansados porque, na verdade, o problema há de ser de alguém. E digo-vos um pouco como testemunho que nos momentos da minha vida em que tive que tomar decisões limite, que foi exatamente esse, de ficar com o risco de mulher e filhos sem emprego. Na altura, eu e a minha mulher despedimos dos 2 ao mesmo tempo nesse projeto. Parece haver um equilíbrio no mundo, sabem, que traz uma espécie de sensação de justiça e nós não ficamos muito tempo naquelas circunstâncias. Porque, embora os medicamentos homeopáticos possam ser só água, apesar de tudo, e não se vende, eu acho que existe o mal e o bem, e pensando nós que as coisas que correm à nossa volta são esmagadoramente más e, portanto, nos empurram para situações de cadafalso, das quais não vamos sair, há também situações boas que nos tiram com um certo sentido de justiça nos momentos mais duros da nossa vida. E, portanto, eu acho que é importantíssimo nós detectarmos um sentido para a economia. Desculpem, isto andou para trás, mas eu já vos ponho a andar para a frente. E o sentido para a economia pode ser visto principalmente após a Segunda Guerra Mundial, entramos num período a que os cientistas chamam de grande aceleração. O impacto causado pelo homem pode ser medido através da proporção entre 3 vetores: o aumento de população, de riqueza e de tecnologia. Nós estamos a viver um momento em que a economia não para de crescer no mundo inteiro. Se nós continuarmos a fazer crescer a economia ao ritmo de extração de recursos naturais que estamos a fazer atualmente, nós vamos realmente cair numa situação gravíssima. Há quem chame este momento já, este século XXI, um século da regeneração e não o século da otimização de recursos ou da proteção ambiental. Mas nós já estamos numa fase em que o que já destruímos já precisa de ser cuidado e não apenas do de parar de destruir. Nós temos uma equação que eu acho que, apesar de tudo, é aquela que nos garante algum conforto psicológico para quem precisa da economia, sentir que essa ideia do crescimento é fundamental, que é, nós atualmente temos 7 mil milhões de habitantes, mas prevê-se que até 2050 chegamos aos 9 mil milhões. Vai ser preciso vestir estas pessoas, dar-lhes de comer. São os nossos filhos, netos, mas sobretudo no Oriente são muitos mais, não é? Isto garante o crescimento, em teoria, da economia, pelo menos do ponto de vista per capita, porque há mais consumidores.
Isto significa que nós vamos continuar a fazer crescer a riqueza mundial de forma imparável? Com que recursos? Hoje, quando as empresas, as grandes empresas de extração mineira vão já comprar sucatas, zonas de lixo, onde elas investem muito dinheiro e começamos a ver grandes aquisições de lixeiras gigantescas, isto significa que elas já perceberam que é mais barato ir buscar às lixeiras os metais preciosos, cobres e outras coisas que há por lá, que saem dos computadores velhos e que estão lá abandonados, do que o custo de extração tonelada nos recursos que estão cada vez mais escassos. Este problema remete-nos para a questão individual, que é, nós quando queremos hoje em dia fazer coisas, o que é que estamos a querer fazer? Eu dou só mais este exemplo. O consumo de cimento recuou para o nível de 1973, em Portugal. Isto é uma boa ou má notícia. Nós estamos com casas a mais, mas as pessoas precisam de imobiliário para crescer. A indústria imobiliária precisa de vender imóveis. É preciso alcatifas, alguém que compra alcatifas. Mas é mesmo. Nós temos mesmo que continuar a fazer coisas novas, ou nós que vivíamos na construção podemos ir agora tentar fazer outra coisa? Claro, levanta-se o problema da certificação de conhecimento das pessoas que trabalhavam na indústria de construção, como aquelas que trabalhavam na indústria de restaurantes. Temos um país, temos uma sociedade que é capaz de proteger os mais desfavorecidos, dando-lhes outra formação para os tirar do cimento. Eu acho que sim. Dou-vos esta outra noção, que é nós estamos mais ou menos ao nível de 2000, em termos de riqueza. Vocês ouvem todos os dias dizer nas notícias que nós estamos em recessão porque estamos a regredir. Nós estamos a regredir ou estamos a encolher? É que nós estamos no mesmo sítio. Em 2000, nós estávamos espetaculares. Estávamos a crescer como nunca. Portanto, nós temos uma sensação psicológica, porventura errada, sobre o momento. Porque o que está a acontecer é que nós estamos... Claro, quem está sem emprego não está numa situação igual à que estava em 2000 quando tinha emprego. Mas, verdadeiramente, o que está a acontecer é que nós estamos a encolher com uma diferença. Em 2013, nós temos muito mais coisas do que o que tínhamos em 2000. Portanto, nós estamos até, porventura, muito melhor. Porque temos casa que não tínhamos, temos automóveis que não tínhamos, temos eletrodomésticos que não tínhamos. Isto só para falar das circunstâncias físicas do que hoje se chama ter. Isso remete, claro, e depois ali não está expressa uma coisa que é dívida. Nós temos um grande problema de dívida, mas a dívida não se paga hoje. A dívida, como dizia o engenheiro, é eterna. E, portanto, é para se ir pagando. E desse ponto de vista, é um pouco isso que acontece. Aquilo que se pede é que nós vamos pagando as coisas que temos pela frente. Isto para vos dizer que em 2013, nós, por muito que nos digam ao contrário, nós estamos melhor que o que estávamos. Provavelmente antes de 2000, ou até mesmo em 2000. Do ponto de vista daquilo que é a nossa vida e o nosso futuro. Isto tem a ver agora aqui com uma outra questão que eu vos queria trazer. Se nós temos que fazer coisas porque estamos a sair dos setores tradicionais, porque já não fazemos as mesmas coisas, porque percebemos que a nossa vida tem que ter outro rumo, que não é a de produzir em massa, que não é a de pormos as pessoas numa espécie de pirâmide em que uns calcam os outros para aparecermos na pirâmide social como estando por cima de alguma coisa. Eu acho que nós verdadeiramente o que precisamos de fazer é inovação. A inovação é desarrumar, porque as coisas estavam todas direitinhas e de repente há alguma coisa que alguém se lembra de fazer e que rompe com o sistema, rompe com o mercado. E isso é muito útil. E, portanto, e procurar a utilidade destas coisas é para nós, eu acho que é a questão fundamental. Eu olho para aquela capa da Economist e aquilo que eu penso imediatamente era absolutamente extraordinário que houvesse autocolismos mais inteligentes que aqueles, porque eles são exatamente os que eu tenho em casa e tenho 3 avariados. E haver inovação nos autocolismos, mas quem diz nos autocolismos dizem muitas outras coisas, significa sair deste paradigma onde nós tudo o que produzimos é o de aumentar, fazer a cascata para coisas que verdadeiramente nem percebemos. Portugal é o 25º país de inovação em termos mundiais. E isso, em si mesmo, é bastante satisfatório face ao número de pessoas e à massa crítica que temos cá. Portanto, em resumo e para terminar, nós temos uma economia de expectativas que nos diz nós não estamos a crescer, nós devíamos atingir determinados resultados, nós não estamos a conseguir fazê-lo e, portanto, esta economia de expectativas faz a ideia de que o não crescimento é uma coisa terrível. E eu acho que nós temos que nos habituar à ideia de que não crescer pode ser uma coisa imensamente útil, se aquilo que estiver focado dentro de nós for o sentido útil para a nossa vida.
Isso tem a ver com o papel dos empreendedores, que mudam a drive sobre o que é legítimo, o que é bom, o que eu quero fazer da minha vida, o que é que eu posso dar aos outros face àquilo que estou a querer demonstrar. E não apenas o facto dos empreendedores abrirem mais uma empresa ao lado de uma que já existia e, portanto, fragmentar sistematicamente o mercado através de concorrência. Porque, evidentemente, quando eu não sei fazer outra coisa, eu tenho toda a legitimidade, mas aquilo em que estou a acrescentar alguma coisa ao social, ao país que sou, é se consigo fazer uma coisa realmente diferente do que está a acontecer. E a economia social, que é muito importante porque cada um de nós está envolvido numa pequena tarefa que tem a ver com ajudar os outros no que diz respeito a passarmos esta fase negra da nossa economia. E, portanto, isto que o Paulo esteve a dizer, que é, se hoje venho... Eu não percebo como é que o governo não diz às pessoas que a melhor coisa que os portugueses podiam fazer para ajudar o país era trocar o euro que gastam numa bomba de gasolina pelo euro que pagam por um transporte público. Porque isto vale 2 euros. É o euro que não vai para o Médio Oriente e é o euro que abate ao déficit das empresas públicas de transporte. Isto dito de uma forma muito clara aos portugueses, talvez os fizesse sentir que andar de transporte público não é apenas uma questão de opção por causa do CO2, muito legítima, mas é uma opção também económica. E ao ser uma opção económica, é uma atitude de cidadania. E ao ser uma atitude de cidadania, talvez envolvesse mais as pessoas dizendo assim, bom, as pessoas que estão muito dependentes do carro diriam à sexta-feira, eu hoje vou de autocarro pelo meu país. Eu não sei se isto existe, mas francamente eu gostava que existisse. E portanto, isso tem a ver com outra coisa. Estas imagens são imagens que o Biosfera recolheu na Madeira depois do acidente. Estas imagens, creio que são um mês depois, ou uma semana depois do acidente, ou um ano depois do acidente da Madeira. Isto mostra as cidades que nós fazemos. Nós construímos as coisas em leite cheia, nós encanamos os rios. O problema aqui, as pessoas dirão, claro, é a água. Não, o problema é o muro. Percebem? Isto é um forte muito antigo. Os planos de ordenamento costeiros atuais não podem tirar dali o forte. Mas se a Madeira tivesse um plano de ordenamento costeiro, não continuava a fazer hotéis ali que vai dizer que depois foram abaixo com a água por aí fora. Dos 700 milhões que foram mandados logo na primeira tranche pelo engenheiro Sócrates, o Presidente da Madeira disse que ia fazer uma marina no sítio onde as águas escorreram todas e criaram uma plataforma de base excelente para fazer uma marina. E, portanto, vai acontecer a segunda vez e nós mandamos a segunda tranche de dinheiro para lá. E, portanto, este é o último slide. É fazer para quê e para quem. Esta imagem foi recolhida num documentário que eu estive a realizar no Tibete. Nós fizemos um documentário chamado Himalaias, a aventura dos jesuítas portugueses. Os portugueses estiveram há 500 anos, os jesuítas portugueses foram tentar descobrir o cristianismo do outro lado dos Himalaias e foram a pé. Uns morreram, outros ficaram amputados. Os que sobraram escreveram qualquer coisa. Tinham um sonho, que era de tentar demonstrar que havia cristianismo lá e queriam levar a mensagem e descobriram que eles eram completamente autónomos em termos religiosos e não ligaram nada aos portugueses. Mas ter feito esta aventura serviu-me, dentre muitas outras coisas, para falar desta escola, perdida lá no meio da montanha. Os miúdos andam a decorar as coisas de um lado para o outro, em frente à escola, quando os dias estão a nascer. Quando vem um carro, é uma coisa única, porque passa por ali muito pouca gente. E para vos dizer que, quando a gente olha para as montanhas nos Himalaias, olha para a forma como o planeta se degrada, mas olha para dentro de si mesmo e tenta pensar, eu sou um empreendedor ou eu chamo-me Daniel? Eu sou um gestor ou eu chamo-me Daniel? Eu sou um pai ou eu chamo-me Daniel? Isto talvez nos remeta, talvez nos faça gerir a nossa vida com mais verdade e com mais objetividade. Porque nós andamos todos a vestir a pele de papéis que desenhamos para nós próprios, que são sociais, que têm a ver com uma função, face às quais nós nos desculpabilizamos sistematicamente. E verdadeiramente, se nós não criarmos a dicotomia sobre eu tenho de fazer isto porque alguém me pediu, eu tenho que fazer isto porque é suposto eu ter feito, se nós conseguirmos quebrar esta falsa fachada que nos faz deitar lixo em cima de lixo através das nossas ações, através das nossas palavras, que é os estereótipos sociais, nós descobriremos que dentro de nós existe uma ideia de bem. E ao termos uma ideia de bem, vamos ser muito mais objetivos e muito mais honestos em cada gesto de acender ou não acender a luz, ir a pé ou não ir a pé, contratar uma pessoa ou não contratar uma pessoa, dizer-lhe a verdade ou menti-la, traí-la ou não traí-la. E quando resolvemos isto, resolvemos as questões essenciais da nossa vida, que é, estamos a fazer isto para quê e para quem?
E ao termos conseguido ter essa paz interior, conseguimos uma certa harmonia com o mundo. Muito obrigado.